Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui fala seu amigo Lopes e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o novo formato que vocês já sabem. Pra quem não viu o vídeo, está aí no card. E bom, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo de hoje. Como vocês estão vendo aí no fundo, com o gameplay de fundo ou no trailer de fundo nesse caso, hoje nós vamos falar sobre Dragon Quest, um clássico de RPG que recebeu sua adaptação em filme de animação em 3D pela Toei Animation, né? E hoje nós vamos abordar em tópicos, analisar o filme com base no jogo, que é o Dragon Quest V, que foi baseado, que eu inclusive joguei, consegui zerar, não sei se zerei antes do lançamento, que eu tava jogando quando foi anunciado, quando eu soube. E vamos falar sobre as seguintes coisas: vamos pegar o enredo, a fidelidade com o jogo, o plot twist, que tem um plot twist desse filme, a minha opinião no final e a nota, que eu vou dar uma notinha de boa. E depois eu vou falar uns elementos que faltaram, que precisaram ser cortados, pois o jogo tem mais de 50 horas de jogo e eles cortaram coisas para caber no filme de 1 hora e 40 minutos, que é a duração do filme. Então, depois dessa breve introdução, vamos finalmente para o primeiro tópico, que é enredo. Bom, o enredo, ele segue o enredo basicamente do jogo Dragon Quest V. Começando lá, a primeira cena do filme é o comecinho do jogo na sua versão do Super Nintendo, que foi onde foi lançado originalmente. E aí vai do comecinho, que é o personagem principal nascendo, até uma aventura que ele tem com uma das personagens importantes do jogo / filme. Começa a animação 3D propriamente dita. Os primeiros 5 minutos, se eu não me engano, é a animação, o gameplay da versão original do jogo. Então começa a animação em 3D, que começa com o Luca, que é o personagem principal, treinando com seu pai, que é Papas em japonês, e em inglês é outro nome, que inclusive na versão dublada é o mesmo nome que é em inglês, e eu não vou lembrar, talvez apareça aí na tela. Acho que é Pâncreas, alguma coisa assim. Não é Pâncreas não, Pâncreas não é Pâncreas, né? Enfim, e aí ele vai contando a história do filme, do jogo, né? Bem fiel, cortando algumas coisas. E é claro, não vou falar muito porque nesse começo, inclusive, já tem um spoiler que pode ser até spoiler do jogo pra quem for jogar, quem não conhece. E bom, passando bem por cima do enredo, o protagonista, a vida dele, que eu não vou falar no começo, logo depois que começa a animação em 3D propriamente dita, e aí ele começa a procurar a mãe dele, que estava viva, mas foi sequestrada por monstros quando ele nasceu, que inclusive mostra lá no trecho que estava em gameplay no comecinho do filme. E aí mostra ele, a jornada dele em busca da mãe, conhecendo os amigos, reencontrando alguns amigos da infância, se casando, inclusive, que é uma coisa que acontece tanto no jogo quanto no filme. Aí ele procurando o herói que é a única pessoa que podia salvar a mãe dele e impedir de abrir o portal pro vilãozão, o chefão de todos, que quer dominar o mundo com escuridão e tudo mais. Bom, o enredo é basicamente esse, é bem Dragon Quest mesmo, que tem um herói e que é o único que pode lutar contra um certo vilão que quer dominar o mundo através da escuridão. Mas nesse caso, o protagonista, na verdade, ele é o cara que busca o herói. Inclusive, ele acha de uma maneira muito diferente dos outros da franquia. Por exemplo, por isso mesmo que o Dragon Quest V foi escolhido para ter uma adaptação em filme, porque ele trata de gerações. No jogo você joga desde criança, vê o nascimento dele e joga até o fim da sua jornada. Então no filme ele corta bastante coisa, claro, mas ele também passa essa ideia de gerações. E basicamente é isso. Vou passar por cima agora só disso, porque certos acontecimentos na história, tanto no filme quanto no jogo, pode ser um spoiler, pode estragar a experiência. Quem quiser pode ou jogar ou assistir o filme, que eu recomendo, é claro, jogar primeiro o jogo. Sei que é muito longo, mas vale muito a pena, e depois assistir o filme. Ou então você pode assistir o filme mesmo, porque tem muita coisa que o filme ele tá resumido, tá comprimido para caber no jogo, que era um RPG do Super Nintendo, que depois lançou para Play 2 e DS, que inclusive o gameplay de fundo que vocês estão vendo é da versão de Play 2, que foi a que eu zerei, e que são mais de 50 horas de jogo e precisa cortar muita coisa para caber no filme de 1 hora e 40, como eu falei. E bom, e com isso a gente encerra o enredo. Eu passei por cima aí do que acontece, e o que importa é que no fim ele consegue salvar o mundo. Basicamente isso. Agora vamos para a fidelidade. A fidelidade é muito boa, inclusive nas partes que eles não precisaram cortar, né? Tem algumas mudanças leves nos acontecimentos para fazer mais sentido no filme, mas é tudo bem encaixadinho, tudo aconteceu no jogo do jeito que tava.
Algumas coisas foram alteradas só. E é basicamente isso. Eu tô falando basicamente isso muito, inclusive. É isso. A fidelidade é muito boa. Se manteve muito fiel ao jogo. Graças a Deus, né? Porque, como sabemos, é um filme publicado pela Netflix. A Netflix não sabe muito fazer adaptações. Death Note. Enfim, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é dedicado para aqueles que já assistiram o filme, ou jogaram o jogo, ou os dois. Na verdade, já assistiram o filme, né? Porque esse plot twist só acontece no filme. É uma coisa exclusiva do filme. E a partir desse momento agora, ou você fica com sua conta em risco, ou você assiste primeiro o filme e volta aqui, porque agora a tela vai ficar em preto e branco e eu vou contar o que aconteceu no final. A gente que é fã do jogo, inclusive. Bom, agora que a tela tá preto e branco, no filme, no final, como se você assistiu, você viu, quando o Luca derrota o Bispo, Jaja, eu esqueci o nome das pessoas, acabei de assistir o filme e esqueci. O cara invoca, né, o que era pra ser o grão-mestre, o chefão final de todos. E quando eles estavam tentando impedir que o filho dele é jogado lá, ele joga a espada zenitiana lá no buraco onde o monstro viria, o filho dele começa a cair de volta. E o mundo simplesmente congela. Então, vem um cara que é o vírus que foi implantado naquele mundo. E é onde a gente percebe que o filme se passa, na verdade, não dentro do jogo propriamente dito. Não no mundo do Dragon Quest, sim. É uma pessoa de verdade jogando um jogo de realidade virtual do Dragon Quest V. E aí é o grande plot twist, que todos pensávamos que era, na verdade, a história do jogo sendo contada pra gente. Mas, na verdade, é a história do jogo de uma pessoa jogando. E esse vírus vem e fala pra ele que não é real. Aí a memória dele volta, porque quando ele entrou, o personagem principal, ele apagava a memória dele pra ele só se lembrar, se sentir dentro do jogo. A imersão total mesmo. E aí ele começou a lembrar das lembranças dele com o jogo, desde o Super Nintendo, na versão de Play 2, mostra ele jogando várias e várias vezes. E ele fala que aquilo sempre vai ser real pra ele. Por isso, inclusive, que ele foi pra esse Dragon Quest Spirit, que mostra depois que tava escrito isso. E aí, o vírus diz que foi fruto de um programador entediado, que fala que botou ele lá e disse que a mensagem pros jogadores que ele deixou é: cresça, otário. O vírus manda essa pra ele, dizendo que é a mensagem que o programador que criou ele disse. E aí, chega ele e começa a dizer... Bom, antes de tudo isso, eu esqueci de falar. Quando ele chega mesmo, ele começa a desativar todos a textura, desativa a gravidade do jogo, desativa o sistema de tocar nos objetos, que eu esqueci o nome agora. Deve aparecer aí na tela. Enfim, ele desativa tudo e fica claro que é um jogo. Aí, quando ele fala tudo isso que eu acabei de falar, sobre o jogo não ser real, ele fala que tem uma lembrança com eles e tudo mais. O vírus começa a apagar ele também, que era o único que faltava para destruir o jogo, né? E aí, um dos companheiros do Luca, que é um slime, que é um inimigo famoso na franquia Dragon Quest, que nesse Dragon Quest começou a recrutar monstros no jogo, e esse slime tava com ele desde o começo. E aí, quando ele tava tentando apagar... Desculpa o caminhão passando aqui, deixa ele passar. Passou. Quando o slime, o vírus estava tentando apagar. Quando o vírus estava tentando apagar o jogo de vez, o slime apareceu na frente dizendo que era um antivírus instalado, programado para impedir que um vírus destrua todo o sistema. E aí ele entrega um antivírus, uma vacina pro vírus em forma de espada pro herói. E aí ele crava no vírus e ele é destruído e todo o sistema volta ao normal. E aí termina a história, ele volta com a família e tudo mais. Aí no final ele volta pra realidade. Não mostra essa parte, mas é o que vai acontecer depois, né? Mostra ele com os personagens principais lá, com a vista bonita. E aí os créditos rolam. Bom, se você pulou toda essa parte e está aqui, agora que a tela está colorida, vou dar minha opinião e a nota final para este filme deliciosinho. E bom, é muito bom, cara. Putz, principalmente para quem jogou o jogo, principalmente para quem jogou o jogo Dragon Quest V, mesmo na versão Super Nintendo, tanto quem jogou no lançamento, quem já é mais velho, né, que jogou no Super Nintendo. Eu jogando Play 2 ano passado, foi retrasado, acho que foi ano passado. E é um jogo incrível, você se sente como personagem, você vê ele crescer desde o seu nascimento até o final da sua jornada. E é isso, é um jogo lindo e que rendeu um filme lindo, com animação maravilhosa. A animação em 3D é impecável, as expressões, as falas, a dublagem em português foi muito boa. Eu assisti inclusive 2 vezes em português, eu não assisti
legendado, porque eu já assisto animes, né, cara? E sempre quando tem um anime ou um filme japonês dublado, eu aproveito essa chance, porque eu sou fã de dublagem. Mas enfim, essa é a minha opinião. O filme é muito bom, principalmente para quem já conhece o jogo. Quem é fã de RPG, quem jogou Dragon Quest, quem jogou algum Dragon Quest. E pode ser estranho para quem nunca jogou o jogo, ou nenhum jogo, não gosta de RPG, não gosta de jogos, porque ele não desenvolve muitos personagens, porque ele parte do pressuposto que você já jogou, já conhece a franquia, já tudo mais, e por isso pode afastar pessoas que não estão familiarizadas com a franquia ou com o jogo propriamente dito. E então, minha nota final é 9. Só dei esse 9 por causa porque o filme é um filme e não dá para ter colocado muitas coisas que eu vou listar aqui pra vocês agora. Bom, agora vamos para a última parte do vídeo, que são os eventos muito importantes que aconteceram no jogo, que o filme não deu para colocar, porque senão ia ficar imenso o filme. Bom, começando com o casamento do protagonista com a personagem que é para ser o Kenon, porque tem opções no jogo e você escolhe, e tem uma que é a principal e outra que você joga uma versão como se fosse um spin-off da história. É uma história secundária. E bom, no começo do jogo, dá pra perceber que o pai do Luca, do protagonista, está num castelo. Então, o pai dele, logicamente, era um rei, e ele é um príncipe. No jogo, ele descobre isso, volta pra terra dele e é aclamado rei. E no filme, isso não aconteceu. Bom, também no jogo, ele teve filho. No jogo e no filme, ele teve filhos com a esposa dele. E no filme só mostra um dos filhos. Sendo que no jogo, ele teve um casal de gêmeos, que são os nomes que você coloca pra eles, porque você que dá o nome dos filhos. Também tem um encontro com Sancho, que é como se fosse o servo pessoal do pai dele, que viu ele crescer, inclusive. Que é um pouco diferente. No jogo a gente encontra ele lá no reino, perto do castelo, na casa dele. E no filme a gente encontra ele na casa onde ele morava com o pai e o Sancho. E o local do nascimento do filho dele no filme também muda, porque no jogo os filhos dele nascem no castelo. E no filme eles nasceram lá no barraquinho onde ele morava com o pai e Sancho. Outra coisa que não rolou, mas no começo do filme, quando ele tá numa certa situação, não aparece uma certa personagem que é importante lá, que acontece no jogo, muito importante. E também, no comecinho do jogo, o personagem principal ele ajuda umas fadas, que não é abordado no filme, porque estava em modo gameplay, eles decidiram cortar, porque provavelmente não era muito interessante para um filme. E bom, é isso, eu acho que eu vou colocar também tela preto e branco nessa parte, dei alguns spoilers do que acontece no jogo, e para quem quer jogar o jogo, eu vou colocar um avisozinho antes de colocar a tela preta e branca. E aí tá tudo resolvido. Bom, galera, então é isso. Esse foi a minha primeira análise aqui de um filme, no caso, né? Que vão sair mais análises de jogos e de séries e de animes também que eu pretendo. Como eu já falei pra vocês no vídeo do retorno, que tá aí no card. E também vai aparecer na tela final. Desculpa eu ter gaguejado um pouco, vou tentar cortar o máximo possível desses meus gaguejos. E você sabe que é um novo formato que eu tô experimentando, que eu acho que é bem mais fácil de gravar, já que tem que cuidar de cenário, de iluminação, de um monte de coisa, vídeo mesmo, com o meu rosto aparecendo. Mas é isso, espero ter gostado de todo o conjunto, da análise, das opiniões, dos tópicos, do gameplay de fundo, do trailer que eu vou botar do filme aí no fundo também. E é isso. Compartilhe com seus amigos, loja RPG, gosta de jogos, gosta de filmes. Se inscreve aí no canal e não esqueça de pedir para seus amigos inscreverem também. Deixa o like, compartilhe, falei de novo, ative o sininho e é isso. Nos vemos no próximo vídeo.